Graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos juntos para adorarmos ao Senhor Jesus. Que você tenha um bom dia, que você tenha um bom culto, que o Senhor possa falar ao teu coração, querido. Que o Senhor possa ministrar ao teu coração, que o Senhor possa tratar coisas no teu coração, que o Senhor possa levar a você a conhecer coisas diferentes que talvez você não conhecia, que você possa sair daqui diferente de que quando você entrou, que você possa sair daqui, o meu desejo é que você saia daqui conhecendo mais a Bíblia do que quando você entrou, que você possa refletir sobre tudo aquilo que nós vamos conversar, sobre tudo aquilo que nós vamos falar aqui nesta manhã. Eu acredito que a palavra de Deus por si só, ela já é poderosa, para transformar a vida das pessoas, para mudar a vida das pessoas, para ir além de tudo aquilo que nós humanos podemos ir. A palavra de Deus por si só, ela já é poderosa para mudar e tem mudado a vida das pessoas ao longo da história. E eu acredito que o mesmo Espírito que inspirou naquela época as pessoas para escreverem a Bíblia, para escreverem as Sagradas Escrituras, para escrever aquilo que o Senhor falava, a inspiração do Senhor, o mesmo Espírito está hoje aqui. Portanto, a palavra de Deus não é desatualizada. A palavra de Deus é real e verdadeira para os nossos dias, queridos. E nós como igreja temos sentido muito de Deus, de trabalharmos de uma forma organizada, de trabalharmos de uma forma centrada em assuntos e tópicos, para que sejamos mais eficazes naquilo que nós falamos. E o tema para o mês, então, de março seria a intencionalidade nas relações. Temos trabalhado esse ano sobre a questão de sermos intencionais. Então, esse mês vamos trabalhar sobre a questão da intencionalidade nas relações. Mas o tema proposto para mim hoje é: Deus é o nosso padrão. Deus é o nosso padrão, e eu acredito, meus amados irmãos, de todo o meu coração, que existem sim padrões, princípios para nós, descritos e escritos nessa palavra, na Bíblia. Ela é sim, queridos, para nós, a nossa regra de fé e prática. Vale o que está escrito aqui. Hoje, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como eu tenho falado e temos falado isso constantemente, a Bíblia é a nossa regra de fé, aquilo que nos direciona, aquilo que nos dá o norte, aquilo que nos leva ao conhecimento de Deus. Eu tenho falado isso no GC, e a Nicole, hoje nós não combinamos nada, mas ela falou isso e foi muito de Deus isso. Que às vezes nós conhecemos muito de Deus, mas qual é a intimidade que nós temos com o Senhor? Por causa da internet, nós temos uma infinidade de informações. Se nós sairmos perguntando para as pessoas na rua, as pessoas conhecem como Jesus nasceu, como Jesus viveu, como Jesus morreu, as pessoas sabem disso. Eu acredito que 99% das pessoas saberiam responder pelo menos algumas coisas. Mas além desse conhecimento, qual é a intimidade que as pessoas têm com Cristo? Qual é o nível de intimidade que você tem com a palavra de Deus? Qual é o nível de intimidade que você tem com Jesus? Se você pudesse medir de 1 a 10, qual é o nível de intimidade que você tem com Cristo? Pensando no que diz respeito a todas essas coisas que nós temos falado, nós olhamos para a Bíblia, meus amados, e nós vemos num contexto geral. Eu não sei quantos daqui já leram a Bíblia, você que está aqui presencial, você que está em casa. Eu não sei se você já leu pelo menos uma vez a Bíblia, ou quantas vezes você já leu a Bíblia. Mas quando nós olhamos no contexto geral, queridos, nós podemos perceber o quê? Que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Nós podemos perceber que Deus, queridos, é um Deus de ordem. Por isso, nós vamos trabalhar hoje sobre as questões dos princípios de Deus para nós, especialmente para nós como igreja. Padrões, direcionamentos, princípios de Deus para a nossa vida.
Mas aí eu pensei em algumas coisas importantes, eu acredito. Quais os padrões para nós como igreja do Senhor Jesus? Quais os princípios para a nossa existência como igreja? Quais os critérios para nós nos desenvolvermos segundo tudo aquilo que nós temos sonhado, e não somente sonhado, planejado, pensado, falado? Quais os princípios de Deus para nós? Quais os padrões, direcionamentos que a Bíblia tem para nos dar em relação a nós como igreja? Será que é simplesmente nós irmos fazendo as coisas no que der na nossa telha? Irmos fazendo as coisas, cada um vai fazendo as coisas, depois a gente junta tudo e vê o que dá para fazer com isso tudo? Eu não acredito nisso. Eu acredito que sim, a Bíblia tem uma maneira organizada de nós crescermos como igreja. Uma maneira saudável para nós crescermos como igreja do Senhor Jesus. Tudo que nós precisamos saber como crentes está na Bíblia. Tudo que nós precisamos saber para nós vivermos como crentes neste mundo está na Bíblia. Tudo que nós precisamos saber para o casamento está na Bíblia. Tudo que nós precisamos saber para a criação de filhos está na Bíblia. Tudo que nós precisamos para vivermos aqui nesse mundo, queridos, está na Bíblia. E hoje eu quero trazer um livro da Bíblia, queridos, maravilhoso. Eu acredito que uma grande parte aqui já leu, estudou sobre esse livro. É um livro simplesmente fantástico. Um livro maravilhoso. É o livro de Neemias. Neemias tem muitas coisas. Eu tirei apenas alguns tópicos aqui, mas eu acredito que existem muito mais para se retirar desse livro, para a nossa vida como igreja, queridos. E esse livro, com certeza, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Neemias, já vai preparando aí, abra sua Bíblia, em Neemias. Antigo Testamento. Neemias. Neemias capítulo 3, dos versos 1 ao 32. Neemias capítulo 3, verso 1 ao 32. Eu gostaria muito de ler esse texto todo, mas por causa do nosso tempo, eu gostaria muito que você lesse em casa esse livro, esse texto, pelo menos esse texto, né? De Neemias capítulo 3, verso 1 ao 32. Então, à medida que nós for avançando no estudo, à medida que nós formos avançando na nossa conversa sobre o livro de Neemias, especificamente nesse texto do capítulo 3, então eu vou lendo, vou explicando o texto e vou também fazendo as aplicações para a nossa vida, amém? Então, vamos lá. Esse, com certeza, quando você lê em casa, não sei se você já leu, mas quando você se deparar em casa, você vai ler esse texto, é um daqueles textos em que nós somos tremendamente tentados em pular. É um daqueles textos que nós somos tentados a pular a sua leitura. Só para nós termos também um pano de fundo daquilo que eu estou falando, eu vou trazer um contexto também para nós entendermos melhor. No ano 586 a.C., Nabucodonosor, então, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, colocou fogo na cidade. A cidade ficou praticamente toda destruída. O templo de Salomão veio abaixo e ficou totalmente destruído. Os muros foram derrubados, as portas foram queimadas. Havia escombros por todos os lados, pedaços de muro destruídos, pedras jogadas por todos os lados, lixo espalhado por todo lugar. Os seus habitantes alguns foram levados para a Babilônia, e lá eles ficaram cerca de 70 anos, queridos, no cativeiro da Babilônia.
Mas chegou um dia em que eles retornaram. Eles retornaram em 3 grandes grupos. O primeiro grupo veio em 516 a.C., sob a liderança de Zorobabel. Depois, então, veio a segunda leva, em 457 a.C., sob a liderança de Esdras. E então, em 444 a.C., veio a terceira leva, sob a liderança, então, de Neemias. Queridos, já se passaram cerca de 142 anos e a cidade continua debaixo dos escombros. Pessoas naquele lugar haviam nascido, pessoas naquele lugar haviam crescido, pessoas naquele lugar haviam morrido, e tudo continuava igual. Até a segunda leva de pessoas, até a primeira e a segunda leva de pessoas, até tentaram reconstruir os muros, tentaram reconstruir a cidade, mas por causa de uma série de coisas que aconteceram, política, e tinham inimigos ao redor, eles acabaram desistindo de tudo. E muitos que passavam por aquele lugar, olhavam toda aquela situação, e pensavam, puxa, é impossível reconstruir esse lugar. Tamanha era a destruição daquela cidade, queridos. As pessoas olhavam e se viam desacreditadas que não seria possível, então, reconstruir aquele lugar. E ao redor de Jerusalém haviam inimigos que colocavam pressão em cima das pessoas e impediam a construção, a reconstrução da cidade. Mas então, algo de Deus aconteceu. Um homem que morava aproximadamente 1.000 quilômetros de Jerusalém. Alguma coisa aconteceu no seu coração. Um homem chamado Neemias. Um propósito no seu coração começou a crescer. Começou a brilhar alguma coisa, começou a arder alguma coisa dentro do seu coração. Um propósito de reconstruir aquela cidade, um desejo, uma visão de reconstruir a cidade. E chega o dia, então, que ele viaja para Jerusalém. Ele chega lá, não fala nada com ninguém. Não conversa nada com ninguém. Ele simplesmente olha, observa e dá um diagnóstico de tudo o que está vendo ali. Escombros, pessoas na miséria, ruínas. Olha e vê tudo aquilo que as pessoas estão vivendo. E chega o dia, queridos, da reconstrução. Eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia em Neemias capítulo 2, um pouquinho antes. Neemias 2, 17. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois edifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. Fortaleceram as mãos para a boa obra. Quando Neemias talvez olhou toda aquela cidade, olhou a destruição, olhou a situação em que as pessoas estavam, a miséria que as pessoas estavam passando naquele momento, durante todo esse tempo, os problemas que ele identificou. Essa cidade estava cercada por portas, e as portas estavam totalmente queimadas, destruídas por causa da invasão. E Neemias, nesse momento, então, começa a estabelecer critérios e diretrizes. Eles não saíram fazendo um monte de coisa de maneira desorganizada, não. Neemias era um grande maestro. Neemias começa então a estabelecer critérios, diretrizes, padrões do que deveria ser feito, da maneira que deveria ser feito, começa a chamar as pessoas certas para estarem nos lugares certos, para então reconstruir Jerusalém. Quem Neemias chamou? Chamou homens, mulheres, líderes, liderados, sacerdotes, povo de maneira geral, ourives, perfumistas, meninos, meninas, todos sem exceção. Neemias conclama todo aquele povo,
Neemias forma um grande mutirão, um grande exército, e começa a dar diretrizes de como deveria as coisas acontecerem. Eu acredito que Neemias olhava toda aquela situação e via que era necessário algumas coisas importantes para que o trabalho fosse feito de maneira rápida e com êxito. Eu acredito que existem esses critérios que Neemias nos coloca aqui, eles valem não somente para o reino de Deus, eles valem não somente para a organização da igreja em si, mas vale para todo tipo de segmento, queridos, para todo tipo de organização. Neemias tinha em mente que era necessária uma boa administração. Neemias também tinha em mente que era necessário critérios, queridos. Neemias sabia que deveria existir uma comunicação clara. As pessoas precisavam saber exatamente o que deveriam fazer e da maneira que deveriam fazer. Tem uma coisa interessante que nós observamos aqui, ó, do versículo 1 até o 15, existe um tipo de metodologia, de linguagem. São frases que se repetem, queridos. As frases que se repetem do verso 1 ao 15 são: junto a ele, ao lado dele, ao seu lado, junto a estes, e isso vai se repetindo até o 15. Então, a partir do 15 até o 31, existe mais, só que agora a metodologia mudou. A maneira que Neemias começa a falar muda. Agora não são as mesmas frases, mas depois dele, ao seu lado e depois. Então, no verso 32 aparece uma outra palavra, diferente de todas as outras. A palavra entre. Nesse momento foi convocado uma grande quantidade de pessoas para reconstruir. Neemias convoca as pessoas, de todos os tipos de pessoas, pessoas com talentos diferentes, pessoas com habilidades diferentes, com especialidades diferentes, grupo de pessoas, grupos de famílias, grupos de pessoas que moravam em cidades, não necessariamente em Jerusalém, mas pessoas de fora. Pessoas segundo os seus cargos, sacerdotes, levitas, servos do templo, líderes maiorais de distritos, e até um homem mobiliza suas próprias filhas para o trabalho. Então existia, queridos, ali, Neemias sabia que era necessário todo tipo de ajuda. Então existia um grande multidão de pessoas, com diferentes habilidades. Nos nossos dias, nós não estamos construindo muros. Nos nossos dias, nós não estamos construindo casas, reconstruindo uma cidade. Mas nós temos planos como igreja, queridos. Nós temos grandes planos como igreja. E é necessário o que para isso? É necessário visão. Eu tenho falado coisas que talvez as pessoas pensam: pô, o Fábio é doido, cara. De ter cultos, queridos, sabe, que vão parar a nossa cidade. Que as pessoas vão passar pela nossa cidade, turistas ou pessoas que não conhecem. Ué, o que está acontecendo? As ruas vazias. Tem culto na Livre. E eu creio que existe uma porção, queridos, para nós e para todas as outras comunidades, igrejas em Pomerode, que pregam o Evangelho, que pregam a palavra de Deus, queridos. Existe uma porção de Deus para nós. Para a igreja universal. Para a igreja do reino de Deus. São perguntas que nós começamos, são perguntas tão simples, sabe? Mas como nós vamos avançar como igreja? Como nós vamos avançar? Como nós vamos avançar, queridos, quando existem inimigos internos? Sabe que existem inimigos internos, queridos, que nos impedem de avançar na nossa vida? Sabe que existem coisas dentro de nós que nos impedem de nós crescermos, de nós desenvolvermos todo o nosso potencial? Existem inimigos externos que nos impedem de nós crescermos e desenvolvermos todo o nosso potencial, inclusive o potencial que o próprio Deus colocou dentro de nós. O primeiro princípio que eu separei chama coordenação. Coordenação. Nós não podemos nos conformar com aquilo que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos conformar com o caos.
Nós não podemos nos conformar com o sistema que nós estamos vivendo, porque muitas vezes isso é tentado empurrado e goela abaixo para nós. Nós não podemos nos conformar com aquilo que nós estamos vivendo. Eu creio que existe muito mais de Deus para nós. Existe um perigo de nós, como igreja, nos conformarmos. De certa forma, nós estamos vivendo um tempo muito bom. Nós temos uma boa estrutura, os ministérios, os departamentos estão rodando com alguns ajustes aqui e acolá, mas está funcionando. Nós corremos o risco, queridos, de acharmos que está muito bom, obrigado. Vocês já ouviram uma frase de alguém dizer assim? Sempre foi feito assim. Como eu já ouvi isso. E não somente na igreja, mas na empresa onde eu trabalho. Sempre foi feito assim. Há muitos anos atrás, o meu primeiro carro foi um Fusca. Comprei ele quase de graça. O motor era ungido, era óleo para todo quanto é lado. E aí um dia, sabe aquela coluna da porta do caroneiro, aquela coluna quebrou embaixo. Porque a lata estava uma beleza. A ferrugem comeu ali aquela coluna e ela quebrou, e a porta ficava assim. Aí eu tinha que dar a volta por fora, para fechar a porta para cima, eu tinha que dar um tranco, levantar ela, e a gente foi se acostumando com isso. Só que depois, eu comecei a me acostumar a fechar ela por dentro. Então a minha esposa entrava, eu pegava, levantava e pá, fechava. Foi um tempo assim, porque a gente se acostuma com isso. Claro, depois eu mandei fazer porque ia cair a porta fora. Mas esse é o perigo, queridos, nós nos acostumamos muito facilmente com situações, sejam elas boas ou não. Nós nos adaptamos facilmente com a situação em que nós estamos vivendo, e isso é um perigo. Eu acredito que existe muito mais de Deus para nós. Para a nossa vida, queridos, para a nossa vida como igreja. E constantemente nós precisamos pensar nisso. E como eu já falei, o que precisa ter visão. Precisa ter visão de crescimento, de expansão. Não sei quantos aqui têm um negócio próprio, mas constantemente você precisa desenvolver coisas para crescer, desenvolver novos produtos. A empresa onde eu trabalho está em constante crescimento. Novas tecnologias, novas maneiras de fazer as coisas, novos produtos. E é isso, como igreja, nós precisamos ter, queridos, uma visão de crescimento, de fazer coisas diferentes, de expansão do reino de Deus, de crescermos e aprendermos mais. Eu tenho uma sede de aprender, eu preciso que você tenha essa sede para aprender. A igreja de Deus precisa ter a sede de aprender, de desenvolver coisas, de ir além daquilo pelo qual você foi chamado a fazer. Pessoas certas precisam estar no lugar certo para fazer as coisas certas. Lembra do que eu falei? Junto a ele, ao seu lado, junto a ele, ao seu lado. Existe um princípio de administração naquilo que Neemias coloca aqui, queridos. Essas duas sentenças tão simples. Pessoas certas precisam estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, com a motivação certa. Definição de funções. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel no meio disso tudo aqui? Qual é o meu papel dentro desse plano, Fábio, que você está falando de Deus, de expansão do reino de Deus? Aonde eu me encaixo nisso? Qual é o meu trabalho? Qual é o meu limite de ação? Qual é o meu limite de responsabilidade? Até onde eu posso ir? Neemias, queridos, designou homens de diversas cidades, de Gibeão, de Tecoa, de Jericó, de Mispa. Mas para onde? Essas pessoas dessas cidades, elas não moravam em Jerusalém, eram cidades que estavam fora de Jerusalém. Neemias chama essas pessoas também, e onde essas pessoas iam atuar? Essas pessoas não iam atuar onde tinha gente de Jerusalém morando.
Neemias designou essas pessoas para irem onde não tinha ninguém morando. E nós vamos entender por quê. Qual seria o seu lugar nessa reconstrução? Qual seria o seu lugar? O que você faria nessa reconstrução? Um outro tópico seria: trabalhe em harmonia com os demais. As expressões junto a ele, ao seu lado, junto dele e depois dele. Você só trabalha junto com alguém que você trabalha quando você trabalha em harmonia. Uma coisa importante que nós precisamos entender, queridos: não pode haver gente buscando os seus próprios interesses aqui dentro. Não pode ter gente querendo ser mais do que os outros. Não pode ter gente buscando as luzes para si. Não pode ter gente querendo aparecer mais do que os outros. Todos trabalham numa direção, visando um único propósito, que é, queridos, todos trabalhavam ali com o único propósito de reconstruir os muros. Porque isso era algo importante para o contexto em que eles estavam vivendo. O crescimento do reino de Deus na nossa cidade, queridos, é o contexto que nós vivemos, que nós temos desejado, que nós temos almejado, sonhado, planejado. Não pode haver ciúmes, concorrência, usar das vantagens para impedir o crescimento de outros. Nós precisamos entender, queridos, qual é o nosso papel no meio de todo esse plano. Romanos 12, 5 diz: assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Somos cooperadores uns dos outros para o crescimento do reino de Deus. Uma outra coisa que eu achei muito interessante: aproveitar as facilidades. Eu já fui tão contra isso. Você não tem ideia. O verso 23 diz assim: depois repararam Benjamim e Reassube defronte da onde? Da sua casa. Verso 28, para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da onde? Da sua casa. E o 29, o que fala? Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da onde? Da sua casa. E o 30, o finalzinho do 30, ele fala assim: defronte da sua morada. Neemias coloca pessoas para reconstruir os muros defronte da sua casa. Aquelas pessoas que moravam perto dos muros, aonde elas iam edificar? Será que elas iriam viajar para o outro lado da cidade? Não. Por que não, Fábio? Porque ao lado da casa dele tinha um muro que precisava ser reconstruído. Facilitar as coisas. Nos lugares onde não tinha ninguém morando, Neemias colocou aquelas pessoas que vinham de outras cidades. Mas no lugar onde você morava e tinha muro para construir, Neemias colocou você para construir ali. Isso não parece tão óbvio? Quem morava ao lado do muro, reconstruía ao lado do muro. Termos uma visão de que todos devem ajudar para o crescimento e expansão do reino de Deus, isso é muito importante. Eu acho que isso está claro para todos nós. Está muito claro. Mas o importante, queridos, numa visão, é ter uma visão descomplicada das coisas. É ou não é? Às vezes nós complicamos as coisas. Às vezes descomplicar economiza tempo e dinheiro. Quando nós facilitamos as coisas, quando nós não complicamos demais as coisas, queridos, nós economizamos o nosso tempo, otimizamos o nosso tempo. Nós ouvimos no congresso uma ministração maravilhosa sobre otimização do tempo. E como isso é importante. Eu creio que nenhum de nós aqui tem tempo sobrando. Todos nós temos coisas para fazer. Ter uma visão de como podemos direcionar as coisas, como podemos facilitar a vida das pessoas.
ter uma visão descomplicada aumenta o rendimento daquilo que nós estamos fazendo. Aumenta o nosso desempenho, aumenta o fruto do nosso trabalho. Trabalhar em equipe. Você já trabalhou em equipe? Você já teve que trabalhar junto com outras pessoas? Nós trabalhamos muito em equipe aqui na igreja, na reconstrução desse prédio aqui e do outro. O nosso maestro era o Silvio. E foi uma bênção, queridos. Trabalhar de maneira organizada. Somos o corpo de Cristo. Fazemos tudo juntos para o engrandecimento do reino de Deus. Hoje nós estamos divididos como igreja em ministérios, em departamentos, para que possamos funcionar melhor. Tem o ministério infantil, tem o ministério de louvor, tem o ministério de homens, ministério de mulheres, tem o departamento também de recepção, tem o GCs. Mas uma coisa precisamos ter em mente, queridos, não existem ministérios autônomos dentro da igreja. Todos os ministérios, todos os departamentos precisam trabalhar num todo. Existem sim departamentos separados com especialidades diferentes, sim, mas todos nós precisamos trabalhar, queridos, como um corpo, visando um fim comum. Por exemplo, o ministério de louvor, quando o ministério de louvor está em crise, toda a igreja sente. Quando o ministério infantil está em crise, todas as pessoas aqui sentem. Quando os GCs não estão funcionando, a igreja sente. Quando o ministério de homens não está funcionando, a esposa em casa sente. Quando o ministério de mulheres não está funcionando, nós homens sentimos. Todos nós, queridos, precisamos estar em pleno funcionamento, para que a igreja possa crescer, queridos, e desenvolver o seu maior potencial. São princípios, queridos, que Neemias tinha isso em mente. Todos nós somos cooperadores uns dos outros. Outro ponto importante é não deixe ninguém de fora. Todos precisam estar engajados, queridos. Todos precisam trabalhar para o crescimento do reino de Deus, para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja. Quando nós lemos esse texto, o que nós percebemos? Que existem pessoas de todos os lugares, de ocupações diferentes, pessoas que trabalham de maneira diferentes para a reconstrução do muro. Quem estava lá? O sumo sacerdote estava lá. Quem mais, Fábio? Os sacerdotes, levitas, chefes, pessoas comuns, porteiros, guardas, fazendeiros, ourives, mercadores, perfumistas, empregados do templo e até as mulheres. Então, quem vai trabalhar na igreja? Quem vai trabalhar na igreja? Um homem chamado John Wesley falou certa vez algo muito importante. Ele disse assim: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Às vezes, quando nós olhamos para nós como igreja, queridos, nós vemos um grande potencial. Nós somos um grande potencial, queridos. Nós podemos crescer muito, e eu acredito que Deus tem grandes planos para nós, queridos. E quando nós olhamos de uma maneira geral, vemos pessoas com talentos maravilhosos. Pessoas com dons maravilhosos, queridos. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos chamou para fazer? Existem sim padrões de Deus para a nossa vida, padrões, princípios essenciais para a nossa vida, mas eu separei 3 coisas que são importantíssimas. Eu vou mais, são essenciais para a nossa vida pessoal e para a vida da igreja, meus amados, que é a santidade, a perseverança e a obediência. Nós somos chamados a viver uma vida de pureza e de santidade diante da presença de Deus.
Nós somos chamados a viver uma vida de perseverança em meio a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós somos chamados a perseverar independente dos inimigos internos e dos inimigos externos. Nós somos chamados a obedecer a palavra de Deus. Existem líderes, existem pessoas que estão sobre você como autoridade espiritual. Somos chamados a viver em santidade, em perseverança, em obediência. São padrões fundamentais para quem deseja alcançar níveis cada vez mais altos, queridos. Para nós exercermos com excelência o nosso chamado. Não simplesmente exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas exercer com excelência. Eu tenho falado muito isso nas nossas reuniões, de nós sermos excelentes em todos os departamentos. Nós sermos excelentes naquilo que nós fazemos. Na empresa, no trabalho, existe algo chamado Provém Excellence, que visa exatamente isso, queridos. De ser excelente em todos os departamentos. E ser excelente em tudo que você fizer. Nós, como igreja, precisamos buscar a excelência. E aqui há um ponto que é muito importante também. A liderança, ela precisa ser exemplo. Eu só posso corrigir os outros quando eu sou exemplo. 1 Coríntios 11, 1 fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós observamos aqui, nesse texto, que existem homens de posição elevada, que estão com a mão na massa, de maneira literal, carregando pedra, reconstruindo, líderes de distrito, chefes de gabinete, pessoas que trabalham dentro do ar-condicionado, nas suas escrivaninhas. Fábio, naquela época não existia ar-condicionado, escrivaninha, não importa. Eram pessoas que ocupavam cargos elevados. E o verso 1 diz assim, presta atenção nisso, o início do verso 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote. Quem é esse sumo sacerdote? O sumo sacerdote era o presidente do sinédrio mais importante do tribunal dos judeus. Era o cara mais top da religião judaica. E o que ele está fazendo, Fábio? Está carregando pedra. Ele não está ali aconselhando os desanimadinhos. Não. Ele está carregando pedra. Está reconstruindo. A igreja, ela é a cara da sua liderança. A igreja não pode ser maior que a sua liderança. Nós queremos crescer, desenvolver, mas a liderança, ela precisa puxar a fila. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui e dizer para você que você precisa orar pela liderança. Que você se lembre de orar pela liderança da igreja quando você estiver no seu devocional diário. Sabe por quê? Porque não existe liderança neutra. Ou ela vai influenciar para o bem, ou ela vai influenciar para o mal. Então eu não consigo acreditar que o primeiro homem dessa lista, do capítulo 3, é o sumo sacerdote. Que isso está ali por acaso. Eu não consegui, na minha cabecinha aqui, de que isso está ali por acaso. Verso 22, ele fala assim: depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Verso 28, ele fala: para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Todos estavam ali. O sumo sacerdote, os sacerdotes, os ouríveis estavam ali.
Quem eram os ourives? Os ourives eram aqueles caras que trabalhavam com pedras preciosas, delicadas, que precisavam, pedras delicadas, pedras pequenininhas, que pegavam uma pinça, e tão pequenininha que as pedras eram, e precisavam encaixar num projeto de joia. Com as mãos finas, trabalhando na reconstrução dos muros. Verso 9. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Olha, Neemias, meu querido, eu vou fazer um pix para você, vou dar uma boa oferta e você vai lá, pega esse dinheiro e compra o material. Sabe por quê? Não dá, cara, para mim. Pô, eu sou chefe, cara. Não dá, eu sou chefe, sabe? Então eu não tenho como estar lá me sujando a minha roupa, sujando as minhas mãos, machucando as minhas mãos. Às vezes, mais importante do que uma boa oferta financeira é você estar lá. Envolva as pessoas de fora. O verso 5 diz assim: ao lado destes repararam os tecoitas. Verso 7, junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa. E o 13, a porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Até quem não morava em Jerusalém foi convocado para reconstruir Jerusalém e os seus muros, as suas portas e tudo que havia sido destruído. Talvez aquelas pessoas não tinham nem interesse que Jerusalém fosse reconstruída, porque talvez faria sombra para a cidade deles, para a moradia deles. Mas todos foram chamados, queridos, para reconstruir. Sabe que lição que eu trago disso? Às vezes nós ficamos tímidos, envergonhados em pedir ajuda dos de fora. Talvez nós nos achamos autossuficientes. Talvez nós nos sentimos envergonhados, não temos coragem, talvez, de pedir ajuda dos de fora. Mas eu acho importante que nós precisamos mostrar o nosso projeto. Mostrar o nosso projeto, queridos, não somente para a igreja, mas para as pessoas as pessoas de fora também. Mostrar para as pessoas, mostrar para a igreja o nosso projeto é muito importante. Falar constantemente isso. Eu tenho falado isso, que nós precisamos colocar isso no papel. Alguém precisa gastar tempo e fazer um projeto. Precisamos mostrar isso para a igreja. Mas não somente para a igreja, precisamos mostrar isso para as pessoas lá fora. Quais são os nossos planos, o que nós queremos fazer, qual é o trabalho que nós queremos desenvolver na nossa cidade, de expansão do reino de Deus, de levar o evangelho a todos os cantos da cidade, mas não somente isso, mas nós que desejamos crescer aqui e desenvolver um projeto de cultura, de educação. Desenvolver um projeto, queridos, para a nossa igreja. E o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, queridos? Diante de tudo isso que nós vemos, nós precisamos nos engajar. Buscar onde eu posso me encaixar nisso tudo. O que eu estou fazendo, o que eu posso fazer. E como eu posso ir além daquilo que eu estou fazendo. Verso 5 diz: e os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Infelizmente, queridos, nós precisamos ter em mente que nem todas as pessoas vão se engajar. Infelizmente, nem sempre vai ser com unanimidade. O nosso desejo é que todos sirvam, sim, todos são chamados a se apresentarem para o serviço, mas nem todos vão se apresentar. E o que nós vamos fazer diante disso também? Não desanimar. Porque
Algo importante que a igreja precisa entender, você que está aqui de maneira presencial, você que está em casa, que servir no reino de Deus, queridos, preste atenção nisso, é um privilégio. Servir no reino de Deus, queridos, é um privilégio maravilhoso, eu tenho entendido isso. Deixar o nosso nome escrito, queridos. Deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para as pessoas que vierem depois. Porque se nós não aproveitarmos, queridos, Deus vai levantar outras pessoas, mas o reino de Deus vai expandir. Mas nós precisamos, queridos, atentar ao chamado de Deus para nós. Talvez nós estejamos vivendo um momento da nossa maior força, da nossa maior maturidade espiritual, da nossa maior maturidade como homens e como mulheres de Deus. Talvez nós estejamos vivendo o ápice das nossas forças, da nossa inteligência, da nossa capacidade de desenvolver trabalho. E se nós não aproveitarmos esse tempo, queridos, a igreja, ela vai continuar crescendo e você vai olhar um dia para trás. Deus tem nos chamado a uma grande obra, queridos. Devemos também nos alegrar, eu pensei nisso, com aqueles que estão presentes. Porque às vezes nós ficamos tão entristecidos com aqueles que não estão presentes, que nós deixamos de nos alegrar com aqueles que estão. Trate as pessoas pelo seu nome. Eu sei que quando você lê esse texto, você vai ficar muito tentado em escolher um desses nomes para o seu filho. Eu creio que você vai ficar tentado em escolher um desses nomes aqui para o seu filho. Zalaf, Malquias, Benjamim, por que não? Né? Ezer, Jesua, Eliasibe. Olha, nomes lindos. Gente tem nome, queridos. Gente tem valor. Eu não estou dizendo que eu, ou você, ou qualquer um aqui é o centro. Não. O centro aqui é Jesus. Mas pessoas têm valor. Você é importante no reino de Deus. Aquilo que você pode produzir é importante no reino de Deus. Você é um amado de Deus. Você que está aqui, você que está em casa, você é um amado de Deus. Você foi tão amado por Deus que Deus escolheu você. Deus escolheu você. Você é único. Já pensou nisso? Não existe ninguém igual a você. Você é importante. Todos aqui são importantes, queridos. Eu acredito que todos são importantes aqui. Não existe ninguém mais importante. Existem sim responsabilidades diferentes. Mas todos são importantes. Motivar os que trabalham. Existe um ditado que só quem trabalhou em roça sabe. Vaca que apanha, esconde leite. Se você bater na vaca, você não tira mais nada dela. O leite sobe. E você vai tomar café preto. Não vai ter manteiga, não vai ter queijo. Existe sim um momento em que você precisa bater. Existe sim momentos em que você precisa puxar a orelha, em que você precisa chamar para o confessionário, para o escritório. Mas existem momentos em que você precisa colocar a mão na cabeça e elogiar. Muito bom trabalho. Parabéns. Continue assim. Existem momentos em que você precisa colocar melzinho na boca. Motivar as pessoas, fortalecer as pessoas. Pessoas animadas trabalham melhor.
Leve as pessoas a transcenderem. O que é transcender? É você ir além daquilo que você foi chamado para fazer. Você ir além daquilo que você foi chamado para fazer. Verso 5 diz, ao lado desses repararam os tecoitas, de 27. Depois repararam os tecoitas outra porção defronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel. Os tecoístas são aqueles cujos líderes não quiseram se engajar na obra, mas eles foram muito além daquilo que eles foram chamados para fazer. Foram muito além. As instruções, elas precisam ser claras. Ninguém foi para lá reconstruir o muro, chegou lá, puxa, o que eu vou fazer aqui? Ei, o que eu vou fazer? Neemias orquestrou de uma maneira muito clara, queridos, o que cada um deveria fazer. Separou as pessoas segundo aquilo que cada um deveria fazer. Onde você se encaixa nisso tudo? Hoje nós estudamos um texto pequeno, mas muito importante da palavra de Deus, queridos, que nos dá princípios, direcionamentos, padrões para nós crescermos como igreja do Senhor Jesus. E como esses princípios podem fazer toda a diferença na nossa vida, meus amados. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que a vitória do todo é o resultado do trabalho de cada um de nós. Para que a igreja cresça, cada um de nós precisa saber o seu papel. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Deus nos chamou para essa grande obra, mas existem sim princípios de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque com certeza eles estão descritos na palavra de Deus, que são os padrões de Deus para a nossa vida. Amém? Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Deus, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor Jesus. Como nós temos falado constantemente, Senhor, e eu creio que isso não vem do nosso coração, mas é algo que o Senhor tem nos dado. É um sonho que o Senhor nos deu lá, há 15 anos atrás, há 17 anos atrás, quando éramos apenas um pequeno grupo. E o Senhor nos deu pessoas, o Senhor nos deu estrutura, o Senhor nos deu conhecimento, o Senhor nos deu lugares, o Senhor nos enviou para lugares diferentes e hoje nós estamos aqui. Eu creio que há muito mais do Senhor para nós. Nós temos crido nisso. Nós temos desejado isso, porque temos crido que o Senhor nos deu isso. Senhor Jesus, nessa noite, nesta manhã, nós ouvimos da Tua palavra que existem princípios que o próprio Neemias colocou na palavra, inspirados pelo Senhor Espírito Santo de Deus, e chegou aos nossos dias, e com certeza são totalmente relevantes para o nosso crescimento como igreja. Para nós desenvolvermos, Deus, um trabalho saudável, um trabalho forte, Senhor Deus, de expansão do reino de Deus, de expansão do Evangelho na nossa cidade, Senhor. Para sermos de fato relevantes na vida da sociedade onde nós estamos inseridos. Que essa mensagem, Deus, possa estar incomodando o nosso coração. Senhor Jesus, que essa mensagem possa estar queimando no nosso coração, possa produzir frutos, possa produzir transformação na nossa vida, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, com algumas coisas no nosso coração, com desejos de nos engajarmos nisso tudo que está acontecendo, em todo esse movimento que está acontecendo, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, que existem pessoas aqui com talentos maravilhosos, com dons dados pelo Senhor Espírito Santo de Deus, que talvez estejam enterrados. Talvez existam pessoas aqui, nesse momento, em casa, nos assistindo, que existem dons que o próprio Espírito Santo de Deus colocou na minha vida, na vida dessas pessoas, mas que talvez não estejam sendo exercitados, que não estão sendo executados, Senhor,
por uma série de coisas. Talvez existam inimigos internos impedindo, talvez existam inimigos externos que estão me impedindo, que estão desestimulando, que estão enfraquecendo. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, incomoda o nosso coração, incomoda a nossa vida, incomoda aquilo que nós estamos fazendo, Senhor. Levanta pessoas aqui, Senhor. Levanta pessoas aqui, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nesse momento, caminha por entre nós e toca a mente, toca o coração, toca a vontade, Senhor Deus. Porque às vezes nós queremos fazer as coisas, mas nós não temos forças. Talvez estejamos decepcionados, talvez venhamos de um contexto onde nós fomos decepcionados, onde nós fomos machucados, onde nós fomos feridos. Mas que o nosso coração seja tratado, Senhor. Que a nossa vida seja tratada. Que a nossa vontade seja tratada, Senhor. E juntos, como um corpo, como um grande mutirão, como naquele que Neemias convocou para restaurar os muros, a cidade, Senhor Deus, aqui possam levantar pessoas dispostas e disponíveis, Senhor Jesus, para levantar, Senhor Deus, para comprar essa ideia, Senhor Deus, para desenvolver um trabalho maravilhoso. Que nesta manhã, Senhor, uma mensagem tão simples, Senhor Jesus, possa tocar o nosso coração, possa trabalhar o nosso coração durante a semana, durante esse mês, durante a nossa vida, Senhor. E nós possamos exercer não somente aquilo que nós somos chamados para fazer, mas irmos além, transcendermos, Deus, e irmos muito além. No nome de Jesus, Deus. Aleluia.